Bom dia, professor. Bom dia, Júlia, tudo bem? Tá ouvindo alto e claro? Tudo certo? Aham, tô te Só vou te pedir ouvindo, uma tá tudo gentileza, se puder certo. só interromper a gravação, para a gente começar só no momento. Então, cumprimentando a todos vocês, então sejam bem-vindos a este webinar sobre FRS 18, CPC 51, em que nós vamos falar sobre os aspectos práticos da adoção desta norma, né? Bom, então agradecendo aqui a presença de todos vocês que se dedicaram a essa manhã, com muito interesse, com muito afinco, a esse tema que talvez seja o mais quente que está sendo debatido aqui em 2025, né, dessa norma que surge um pouco mais atrás, né, surge em abril de 2024 no âmbito do IASB, e que ganha sua tradução e audiência pública nesse ano de 2025, a qual nós esperamos que tenha a sua edição já pelo CPC ainda esse ano, né? Eu quero também dar algumas informações iniciais sobre esse evento. A gente tem um tempo estimado de 1 hora e 30 minutos, né, em que teremos uma dinâmica expositiva com o nosso convidado, mas eu também tenho uma grande novidade, que nós vamos também ter um sorteio nesse evento de um curso de educação executiva aqui da FIPECAF. Então, em alguns momentos deste evento, né, como agora, né, nós estamos expondo um QR Code para que você utilize, né, para você então bipar, colocar aqui seus dados para você participar desse sorteio. Esse QR Code ele vai aparecer em três momentos durante essa sessão: no momento do inicial, bem ali no meio, e mais para o final. E ao final do evento, se você ficando aqui até o final, você está aqui participando deste sorteio também, né? Então, isso é parte da maneira da gente integrar e também entregar à sociedade, né, um pouco do que é a experimentação da FIPECAF. Eu estou vendo que nessa sala aqui a gente tem também muitos alunos, né, então aqui eu agradeço a presença, alunos dos nossos programas de MBA, muitos aqui do MBFRS, que é o programa que dá também a curadoria a esse conteúdo, né? E a FIPECAF, né, como acho que a maior parte de vocês já conhece, né, uma instituição que tem mais de 50 anos de idade, assim como o CPC 51, né, ela tem também 51 anos de idade, né, tem uma longa trajetória desde o surgimento ali das SAs, e sendo sempre precursora, né, e apoiando, né, os órgãos na emissão da normatização contábil e a discussão técnica no Brasil, né? E falando disso, né, eu me apresentei, eu sou o coordenador do MBFRS, Flávio Riberi, e também atuo em uma série de entidades, tenho um trabalho junto ao mercado para que a gente possa sempre criar uma ponte muito sólida entre a prática profissional e também aquilo que a gente discute aqui na academia e no ensino profissional, né? E agora apresentando o nosso convidado, né, a quem nós recebemos e a quem eu agradeço a disponibilidade, né, o Cristiano Augusto Belez dos Santos, né, ele que é professor também, né, eu o conheci, eu tive o privilégio de conhecê-lo há quase 20 anos, né, e ele ainda, à época, ele era gerente de auditoria na PwC. Ele construiu uma trajetória, na verdade, que ele alcançou, né, a sociedade, ele foi sócio da PwC, e ele acabou atuando nos escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, trabalhou nas áreas de auditoria estatutária, no Capital Markets, e no Accounting Advisory, dentro que está no conjunto do Assurance, né? Ele também foi membro do grupo técnico global de IFRS, da PwC, participou de uma série de projetos internacionais e representou a firma também ao longo de 10 anos junto ao Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes, que é o IBRACON, que inclusive ele está sediado dentro do edifício sede da FIPECAF, né? Ele é conselheiro formado pelo IBGC, pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e também ele atua em empresas familiares e startups, né? Então ele combina muito a visão técnica, assim como a estratégia para você produzir valor nas sociedades, utilizando a informação contábil sempre de uma maneira muito proativa e estratégica, né? Dentro da sua trajetória, então, eu comentei, ele é mestre também em contabilidade pela PUC São Paulo, tem graduação também em administração de empresas pelo Mackenzie e também graduado em ciências contábeis, né? Tem a certificação de FRS e ACCA, inclusive é uma das temáticas que nós temos uma disciplina no curso que apoia o profissional que entra no MBA em sua preparação para essa certificação. E também
Ele, enfim, tem uma formação em liderança digital pela Dom Cabral. Ele tem uma trajetória brilhante e hoje, né, ele envereda um caminho também como empresário, empreendedor, né, e consultor, né, fundador da CS Consulting Brasil, né, especializada em temas contábeis, né. Feito aqui essa apresentação inicial, né, entrando um pouco no tema, né, a gente tem que sempre discutir, quero fazer uma analogia primeiro com reforma tributária, né? Qual que tem de ponto em comum entre reforma tributária e IFRS 18, né? Quando surge o texto da reforma tributária, há uma intensa discussão em torno de todo o texto base que vem sendo construído até que ele é sancionado, né, aprovado dentro do Congresso Nacional, né? Pois bem, no momento seguinte, você começa a discutir, tá bom, como que vai funcionar tudo isso na prática, né? E quando a reforma tributária alcança, né, o movimento de discussão dos impactos, inclusive contábeis, né, e como que isso vai afetar o resultado, a performance empresarial das companhias, da mesma forma, a gente olha para o IFRS 18, no primeiro momento, examinando, né, passando por um escrutínio, todo o texto normativo, mas aí que surge uma série de perguntas que nós tentamos responder, e é por isso que aqui eu convidei o professor Cristiano para esse debate, para expor de uma maneira muito prática, né? A ideia é só trazer um primeiro panorama dos pilares principais do que é o IFRS 18, CPC 51. Então, falamos em que existe uma nova anatomia de uma demonstração de resultado. Não vamos mais falar em demonstração de resultado do exercício, mas simplesmente demonstração de resultado. E lá no bottom line, né, a gente não fica mais conceitualmente falando em lucro líquido, vamos falar em apenas lucro ou prejuízo. Mas adentrando então agora na adição de alguns agrupamentos, né, de 5 agrupamentos novos entre categorias operacional, investimento, financiamento, tributo sobre lucro e as operações descontinuadas, e com subtotais que sejam ali é, frutos de uma padronização que permita aprimorar a comparabilidade, né, de empresas, seja no Brasil, com outras no exterior, né, com pares no seu segmento, então facilitando muito a vida de quem é o usuário da informação, já que existia uma forte demanda de um conjunto de stakeholders no mundo para você ter uma melhor comparabilidade e consistência da informação contábil. O segundo ponto, quando nós falamos, envolve as medidas de desempenho definidas pela administração, né? Então a gente pensa primariamente, né, ali no que é o EBITDA, mas a gente está discutindo muito mais métricas que possam ser extraídas dessa demonstração de resultado, mas que transmitam uma visão de como a empresa olha para o negócio, como a gestão também olha para o negócio. O que pode incluir, né, medidas como ali EBITDA normalizado ou um EBITDA ajustado. E o terceiro ponto, já talvez um velho conhecido de todos nós aqui no Brasil, porque nós tivemos uma orientação no CPC, a OCPC 07, em que ela trazia uma grande sumarização de conceitos vindos de normas anteriormente editadas, que tinham correspondente às normas do IFRS, isso já em 2014, mas trazendo uma sumarização para quê? Para chamar a atenção, né, dos princípios necessários para você agregar e desagregar informação, e qual que é a extensão que você poderia definir, dada uma análise também de materialidade, um saldo que você tenha em termos de ativo, passivo, receita, despesa, custo, né? Então, pensando nisso, né, dentro desses três pilares, né, em que esse último ele também procura promover um fortalecimento de notas explicativas, né? Aqui a gente discutiu já a base normativa, né? Então tem uma série de detalhes técnicos que tem uma mudança nessa anatomia, desde classificação de variação cambial, classificação de juros, né? Tem uma série de conceitos em voga, mas o nosso objetivo com este evento é muito mais começar também a transbordar da atuação da contabilidade, discutindo com quem nós temos que conversar, quais áreas também são afetadas, né? Porque muita gente imagina à primeira vista que tudo isso pode ser fruto de apenas um processo de deparo de um plano de contas para um novo, que vai resultar num novo desenho, num novo formato de apresentação. E que é claro que é exatamente isso que não é o proposto pelo CPC 51. Há mudanças conceituais que exigem uma revisão de processo. E é por isso, professor Cristiano Santos, que eu passo então a bola para você. Seja muito bem-vindo aqui a esse evento.
Legal, muito obrigado, professor Flávio. Bom dia a todos. Estou olhando aqui a audiência, que legal, né? Já temos aí mais do que 150 pessoas conosco aqui nessa manhã para falar de IFRS 18, CPC 51. Fico muito contente que, de fato, é um assunto que tem mais e mais, né, trazido engajamento. A gente teve no começo da semana, agora segunda e terça-feira, juntos num evento da Abrasca, né, onde foram tratados tantos e tantos temas, dentre eles o IFRS 18. E a verdade é que as corporações hoje estão se defrontando com uma série de desafios, né? Que vão desde aí do IFRS 18, passando pelas novas normas de sustentabilidade, reforma tributária, todas as outras mudanças no ambiente tributário, então tem muita coisa. IFRS 18 é um tema extremamente importante, né, nesse apanhado aí de outros temas, tudo é prioridade zero, e a gente vai falar um pouco sobre, como você comentou, as principais razões, né? Eu acho que é a maneira com a qual a companhia acaba se comunicando com todos os stakeholders, então isso transforma esse assunto num assunto muito sensível e tentar tratar um pouco das questões práticas, né, de implementação. Eu vi um material do IASB essa semana que falava dava um panorama geral da expectativa de implementação da norma nas diversas regiões, né? E eu achei curioso porque falava ali América Latina, bom, a parte de treinamento todo mundo fez e está todo mundo já com o diagnóstico encaminhado. Achei curioso, não é o que eu tenho reparado na prática, não sei qual foi exatamente o recorte, mas aí eu não sei, dentro da nossa audiência, quem depois puder contribuir. Não sei se a gente consegue fazer uma enquete aqui no meio do caminho, né? Seria interessante, mas ver quem, de alguma forma, trabalha, né, na preparação de demonstrações financeiras, é um preparador e em que estágio está. Queria ouvi-los, sobre isso, porque é uma grande curiosidade. Professor Cristiano, só uma observação, a gente já pode até começar a lançar essa pergunta de engajamento para todos aqui no grupo, né? E o que Legal, cada um vê como o maior desafio e a sua principal dúvida com relação à aplicação e compreensão do IFRS 18. Eu vou colocar aqui no excelente. chat para a gente. E aí, pessoal, fiquem à vontade para comentar aqui no nosso chat também. E à medida também que vocês quiserem lançar perguntas, pode colocar que depois a gente tem uma sessão de Q&A para discutir com o nosso convidado. Maravilha, ótimo, muito bom. Eu aproveito para perguntar se vocês já conseguem ver a minha tela aqui, que eu estou projetando, e tem aqui a capa da apresentação. Sim, né? Legal. Bom, muito bom. Eu agradeço demais o convite, professor Flávio. Eu tenho um carinho especial pela FIPECAF, e por você também, né? Você entregou um pouco a nossa idade, já nos conhecemos na velha de 20 anos, por isso fala que a gente estava jogando bola quando era criança, não, né? A gente estava já no mercado de trabalho, aí, então entrega um pouco a experiência, mas que bom tentar usar e compartilhar um pouco dessa experiência, né? O professor falou já bastante a meu respeito, então não vou mais me delongar nesse tema. O que eu digo é o seguinte: aqui tem uma síntese, e esse QR Code, ele não é para sorteio nenhum, né? O QR Code do sorteio é outro, já vi gente pedindo de novo. Aliás, eu também já me inscrevi no sorteio, hein? Vamos ver se eu ganhar, mas esse QR Code aqui vai para a página da CS Consulting, tem um pouco mais de informação, enfim, acesso às redes sociais, onde a gente está sempre compartilhando algum conteúdo. Eu tenho um carinho muito grande pela FIPECAF, pela educação, pela formação. Como consultor, eu sei que a gente precisa cada vez mais de profissionais capacitados, preparados para ajudar as empresas a enfrentarem os desafios, né? Um dos temas que a gente debateu nesse evento da Abrasca, que eu mencionei ontem, foi a dificuldade, né, de ter pessoas que mais e mais possam estar aptas a apoiar nessas discussões críticas, né? A gente tem falado muito sobre a questão de como a inteligência artificial impacta, né, a profissão vai acabar a profissão do contador, né? Eu acho que espero que a essas alturas do campeonato a gente já tenha conseguido tirar esse mito, né? Sem dúvida nenhuma, ela vai transformar, essa é a minha leitura, né, a função do contador, e eu acho que o contador vai conseguir se liberar muito mais de atividades repetitivas,
que consomem tempo e poder se dedicar a ser um parceiro estratégico da área de negócios, né? E cada vez mais poder se sentar no processo de tomada de decisão. É um pouco a proposta, né, do que eu faço nessa minha nova fase da vida, de tanto perceber e de tanto me frustrar em discussões que chegavam para mim assim, olha, já está tudo feito aqui, está assinado o contrato, agora vamos analisar como é que contabiliza. Não, mas contabiliza desse jeito. Mas não é isso que a gente pensou, não, está errado, não é possível, vamos achar um jeito na norma. Não. O jeito na norma a gente tem que conhecer enquanto está discutindo, enquanto está fazendo o negócio acontecer. Então, é um pouco o posicionamento, né, de como e de quando o contador se envolve nas discussões. E isso parte também do contador de provocar, né, em todos os seus pares, né, dentro de uma estrutura organizacional, a importância e como ele pode impactar essa análise. Então, eu levanto muito essa bandeira e eu acho que é importante o contador, claro, conhecer e entender o quanto ele pode transformar. E essa é um pouco a proposta da CS Consulting. Bom, indo aqui para a nossa agenda, professor e todos, a gente vai ter aqui algum tempinho para meramente trazer uma contextualização, né, do que de onde estamos em relação à questão da norma, né? Falaremos um pouco de por que o IFRS 18 muda a dinâmica de reporte financeiro. O professor Flávio já abordou, deu os grandes highlights aí, e o nosso intuito aqui não é dar mais um curso de IFRS, eu acho 18, eu acho que tem bastante conteúdo, o tempo nem comportaria um curso aprofundado, mas de antemão eu me coloco à disposição aqui, tanto nas discussões via chat e também com os contatos aí da CS que vocês podem acessar no site que eu passei para vocês, a debater o tema, porque realmente tem bastante trabalho pela frente, né? Os impactos nas diversas áreas da entidade, eu queria puxar um pouco essa provocação, porque eu espero que a gente já esteja saindo daquela máxima de, bom, isso é problema da contabilidade, isso é problema daquilo. Eu ontem tive o almoço com uma pessoa e ela me disse, poxa, o orçamento para IFRS 18 foi colocado na área de relações com investidores. Faz sentido, Cristiano? Então, será que faz sentido, né? Depende da estrutura da entidade, mas claramente é um tema que não dá para não ser capitaneado pela área de contabilidade, né? E qual é o caminho para uma implementação estruturada? Que deriva não só do que eu tenho discutido, né, com os meus clientes e colegas sobre como tem sido até agora essa jornada. Eu acho que está tudo em uma fase muito incipiente ainda. Eu discordo um pouco desse material que eu comentei. E aí, migrando, né, ou marchando para uma conclusão com algumas perguntas e pontos para reflexão. É claro que no ponto 4 ali, em relação à questão do caminho estruturado, para uma implementação estruturada, a gente invariavelmente vai se valer da experiência da implementação, né, de tantas e tantas e tantas normas que a gente participou. Uma das vantagens de ter tanto tempo na estrada é essa, né? Desde 2004, quando houve a implementação da primeira onda das IFRS, que eram as subsidiárias das empresas europeias aqui no Brasil, aplicando, né, ou migrando para uma nova norma, a gente já está ali percebendo, e é engraçado que algumas questões são crônicas desse processo de implementação de normas, e a gente vai tentar abordar aqui, tentar minimizar dores ao longo do caminho, né? Bom, indo adiante então, pessoal, o Flávio, eu só vou dizer uma coisa, eu não estou vendo o chat especificamente, então se houver alguma necessidade de interrupção, fica super à vontade para me interromper, caso contrário, vamos aí falando nas pausas devidas, né? Então, aqui uma linha do tempo muito sintética, né? Sem grandes delongas, o IAS 1, né? Que é a norma em questão que está sendo substituída pelo IFRS 18. Como é o IAS 1, presume-se que é a norma mais antiga, né? Porque o IASB vai emitindo ali uma sequência numérica de normas, né? Tem exceções no meio do caminho, né? O IFRS 9, por exemplo, ele saiu depois
do IFRS 10 e 11, né? Foi uma confusão ali na aplicação dos instrumentos financeiros. Instrumentos financeiros deu trabalho até para emitir a norma, imagina, né? Mas o IAS 1 é lá de 97, curiosamente o ano que eu ingressei na carreira, né? Entrei como trainee na PwC, estava lançando a norma de apresentação de demonstrações financeiras em 2001, né, ela foi adotada, né, efetivamente pelo IASB como a norma de apresentação de demonstrações financeiras. Aquele período, dando uma breve história, né, houve uma grande movimentação do IASB em revisar as normas contábeis que tinham sido emitidas anteriormente para criar o que se chamou de plataforma estável, porque a partir ali de 2004 ou 2005 a União Europeia adotaria as IFRS. Então, ela foi adotada formalmente como a norma para a apresentação de demonstrações financeiras, e de lá até 2024, né, onde foi a emissão do IFRS 18, ou seja, passaram-se aí mais de 2 décadas. Uma série de revisões, amendments foram feitas na IAS 1, obviamente, ela não está no seu texto original da publicação de quase 30 anos atrás, mas, né, percebeu-se, né, o mercado percebeu que é uma norma que, a despeito dessas atualizações, ela não conseguia atender a contento uma grande expectativa do mercado, que é a expectativa de uma boa comparabilidade entre as demonstrações financeiras de empresas do mesmo segmento, da mesma geografia, enfim. E isso é extremamente negativo sob o ponto de vista dos analistas de demonstrações financeiras. Então, uma pressão para que essa norma fosse revisitada, aí de uma maneira mais profunda, cresceu até que culminou com a emissão da nova norma, né? Cujo processo, cuja data de aplicação se dará a partir do exercício de 2027, né? No Brasil, a gente já está numa fase bastante avançada para a conclusão da emissão do pronunciamento CPC 51, né? Concluiu-se aí, se eu não me engano, em setembro, a revisão, a audiência, enfim. Tem pequenos ajustes. A gente sabe que o Brasil tem o compromisso de manutenção, né, da estrutura da norma IFRS, das normas locais compliant, né, com a demonstração IFRS. Então ali tem ali a questão de DVA que se coloca, mas não podemos assumir, obviamente, que é uma norma equivalente, né? Lembrando que, bom, se é 2027, Cristiano, por que a gente está aqui em novembro de 25 falando sobre isso, né? Vamos falar, daqui a um ano a gente conversa. Pois é, não é assim, né? Porque a gente vai fazer aí a aplicação a partir de 2027, mas precisaremos dos comparativos, né? Teremos informações interinas em 27 que também vão precisar ter os comparativos, né? Tem complexidade maior ainda, né? Para empresas que são registradas no mercado norte-americano e pela estrutura de demonstrações requeridas precisam apresentar, em alguns casos, 3 anos de demonstração de resultado. Então, quando isso é aplicável, também eu tenho essa preocupação, e aí por diante, né? Além disso, né, não é uma norma tão simples de se implementar, e a gente vai debater um pouco isso. Vale dizer que aqui a gente está falando especificamente da apresentação de informações, né? Eu falei um pouco sobre a questão de como a empresa se comunica com os stakeholders, né? Então, uma das fontes de divergências, né, ou de incongruências que existem hoje entre os diversos preparadores do mercado, são algumas acomodações que foram sendo feitas ao longo do caminho, né? Eu gosto de trazer essa linha histórica para a gente entender de onde a gente está vindo, né? Não posso assumir que todo mundo tem 50 anos, como eu tenho, e trabalha há quase 30 anos nessa área. Então, antes da adoção dos IFRS, cada jurisdição tinha o seu conjunto de práticas contábeis, né? Então, na Inglaterra, o UK GAAP, na Alemanha, o German GAAP, na França, o French GAAP e assim por diante. Em cada uma dessas práticas específicas, essas empresas já tinham estabelecido formas de reportar
ou de apresentar as suas informações financeiras que eram conhecidas aos seus leitores, aos seus principais usuários das demonstrações financeiras. Com o advento dessa norma agora global, cada uma delas teve que fazer um pequeno ajuste, dar um passo em direção a um ponto comum, convergente. E isso, claro, né, como todo processo de transição, ele é feito da melhor forma possível, mas leiam e percebam que, como eu saí de lugares diferentes para ir ao mesmo lugar, os caminhos foram diferentes e eu posso ter aqui e ali conservado alguns pequenos hábitos, né, vamos chamar assim, hábitos de apresentação que eram aderentes ao IFRS, mas talvez quando eu colocasse todas as empresas dentro do mesmo painel, podiam gerar algumas dificuldades de comparação. Obviamente, o ambiente de negócios de lá para cá se tornou muito mais complexo, o que fez realmente com que fosse importantíssima essa revisão. Então, é disso que a gente está falando. Esse impacto financeiro, né, que o professor Flávio bem chamou a atenção aqui, eu tentei trazer de uma forma visual, né, com esses monitores, as grandes temáticas de discussão, elas estão pontuadas tanto na demonstração de resultado como nas notas explicativas, sobretudo na demonstração de resultado. A gente vai falar um pouco por que DRE e notas explicativas sofrem um pouco mais aí com o processo de implementação. Tem outras questões aí de balanço patrimonial, quando a gente fala de agregação ou desagregação, fluxo de caixa, quando a gente fala da apresentação de juros, dividendos. Não vamos nos depreender muito aqui nessa temática. Como eu falei, não é um curso de FRS 18, mas é uma discussão sobre aspectos práticos de implementação, mas eu passo aqui por que DRE e as divulgações, né, elas estão ali pontuadas e aqui tem uma breve síntese, né, que eu espero que seja simples de se entender, né? Então, no que diz respeito à estrutura de DRE, hoje, ou a partir do advento da IFRS 18, as companhias precisarão estabelecer 5 categorias, né, para apresentação dos resultados, elas têm que estar divididas nessas 5 categorias: operacional, investimento, financiamento, tributo sobre o lucro e as operações descontinuadas, né? E isso já é uma primeira reflexão aqui para a gente refletir, de pensar depois sobre os aspectos de implementação. Muito embora o operacional, o investimento, o financiamento nos remetam naturalmente à demonstração de fluxo de caixa, não necessariamente, e a expectativa não é que automaticamente tudo aquilo que se encaixe em um desses grupos dentro da demonstração dos fluxos de caixa atualmente vá migrar naturalmente para a mesma classificação na demonstração de resultados. Aqui, de fato, eu preciso fazer uma análise profunda, né, do modelo de negócios da entidade que está reportando, entender aquilo que deriva de atividades de investimento, quando eu tenho ativos que me geram aí algum fluxo de caixa, ou quando eu tenho ativos e passivos que estão associados ao processo de tomada e gestão de caixa no financiamento, até que de forma residual eu vou chegar naquilo que é a minha operação core, né? Então, quase que o que vai ser operacional, que em princípio é o que é onde a companhia tem o seu negócio, né? Chegará de maneira residual, porque eu vou excluir, eu vou expurgar tudo aquilo que vem de operações de investimento e financiamento. Então, essa é uma primeira reflexão, pensando que isso pode se tornar bastante complexo em grandes grupos, onde eu posso ter uma visão específica para uma entidade e uma visão diferente quando eu olho o grupo como um todo. Isso, sem dúvida nenhuma, é um fator que pode trazer bastante complexidade. Ainda na estruturação das demonstrações de resultado, tem a inclusão de alguns subtotais mandatórios, né? Lucro ou prejuízo operacional, lucro ou prejuízo antes dos financiamento e tributo sobre o lucro, e o lucro ou prejuízo líquido. É, eu, eu aqui, né, certamente é uma das questões que ao longo do tempo sempre foi muito debatida, né? Porque o IAS 1 ele já tentava evitar essa questão da inclusão de muitos subtotais específicos de entidade, justamente por
essa inclusão de subtotais que não sejam os subtotais mandatórios numa norma conflitarem muito com a perspectiva da comparabilidade, né? Além de ser uma forma de eventualmente chamar a atenção do leitor para algum aspecto que a entidade queira que ele foque, e tirando a atenção desse mesmo usuário para outros aspectos que podem ser até mais importantes e ficam ali desapercebidos. Então, tinham coisas como, olha, não posso pôr em negrito, não posso pôr uma barrinha no meio para mostrar. Ela tem que ser uma demonstração que efetivamente respeite uma estrutura visando a comparabilidade. E agora, com o advento desses subtotais obrigatórios, isso fica reforçado, né? E a gente adiciona a essa questão as questões de divulgação, né? Dentre elas, a questão das MPM, né? Que são as métricas de gestão da administração. E quais são esses conceitos, né? Além de trabalhar com consultoria contábil, né, implementação de normas, discussão de temas técnicos, ao longo do caminho também trabalhei muito em ofertas, em transações no mercado de capitais, e é muito importante, né, na montagem, na estruturação desses documentos de oferta, a inserção de certas medidas e indicadores de performance no contexto de ajudar os usuários das demonstrações financeiras ou potenciais investidores a entender alguns aspectos da companhia. E muitas vezes constroem-se esses indicadores a partir de números que derivam das demonstrações financeiras e números que derivam, mas são ajustados de maneira muito específica para entender aquele negócio específico. Então, isso normalmente é um objeto de bastante discussão entre auditores e preparadores, porque o preparador ele quer que o auditor ele se posicione, diga que aquilo é auditado, o auditor não pode fazer isso na maioria das vezes, e essa norma ela traz a necessidade agora, primeiro, de identificar o que são essas medidas de desempenho, né, medidas de performance da administração, é, e essas que forem classificadas como medidas de performance da administração, elas passarão necessariamente a ter que ser divulgadas nas demonstrações financeiras, então passarão a ser objeto de auditoria, mas, por outro lado, existe uma orientação muito específica do que pode se classificar como medidas de performance da administração. Além disso, a questão da apresentação de despesas, né? Que aí agora há a previsão da apresentação de itens, né? Por função. O que é por função, né? Quem tem menos experiência com a aplicação, bom, tem lá despesas comerciais, despesas administrativas e assim por diante. Eu estou agrupando as diversas despesas pela função que ela tem dentro da minha estrutura organizacional em oposição à apresentação das despesas por natureza, que aí ela foca na questão empírica, né, do gasto em si, como despesa de depreciação, despesa de salários, enfim, por aí afora. Ou eu posso encontrar uma combinação de ambas, né? Eu já vinha na minha vida prática vendo momentos em que essa combinação de ambas era usada, mas isso agora a norma traz de uma maneira muito mais direta aspectos de orientação para que as empresas estabeleçam qual que é o seu critério e divulgações adicionais necessárias que precisam ser apresentadas dependendo da escolha, né, que é feita. E, finalmente, a agregação e desagregação, acho que são os grandes temas, né, que vão impactar uma maior parte do processo, né, da jornada de implementação das empresas, que são critérios de agregação e desagregação de itens, tanto no balanço como nas outras peças das demonstrações financeiras primárias. E dizem respeito a identificar por seja natureza, né, seja outros aspectos que as associem, aquilo que tem que ser agrupado e aquilo que não pode ser agrupado. Da mesma forma, aquilo que precisa ser apresentado nas demonstrações principais e aquilo que não vai ser, tem que ser divulgado, mas divulgado em nota, né? E, obviamente, aspectos de materialidade, aspectos quantitativos, mas também qualitativos, têm que ser empregados aqui. O que traz para esse exercício
bastante julgamento. E aí que começa a complexidade, quando a gente precisa inserir julgamento e fazer uma análise específica. Não vamos ter, portanto, uma receita de bolo que vai servir para todos os preparadores, e aqui a gente vai precisar tomar bastante cuidado e ter um processo de implementação estruturado. E aí, tentando, a partir dessa contextualização, eu quero começar a dar aqui o awareness, né? Mostrar a preocupação de como todo mundo tem que ser envolvido. Essa teia de aranha aqui, ela é feia mesmo, mas ela tem o propósito de mostrar como as coisas estão interconectadas hoje nas diversas áreas de uma corporação, né? Então, quando a gente pensa ali o IFRS 18 como o foco central, todas as áreas, né? Aqui não é exaustivo, mas aqui eu acho que traz bastante de quem está inserido, né? O professor Flávio falou, por exemplo, da reforma tributária. Sem dúvida, né? O tributário, a alocação de impostos é um tema importantíssimo, né? Porque alocar dentro ou fora de operacional pode mexer de forma importante com as minhas margens, de como eu faço, estabeleço aí minhas métricas, né? FP&A, da mesma forma, se eu faço projeções, orçamentos, análises que vão derivar aí para outras questões, como transações, valuation, testes de impairment, é muito importante que elas conheçam a estrutura a nova estrutura de apresentação de resultado. A controladoria, não preciso nem dizer, né? A controladoria em tese é quem acaba concatenando todos esses pontos, né? Todas essas áreas distintas. A parte de controles internos, processos, porque veja, olha quanta coisa diferente que a gente veio falando, né? Entender a natureza de cada transação na qual a companhia está envolvida. Então, se aquilo tem natureza de investimento, se aquilo tem natureza de financiamento, se de forma residual aquilo é parte da operação, como que eu vou agregar e desagregar itens nas minhas demonstrações financeiras, como que eu vou classificar as minhas despesas na demonstração do resultado. Então, tudo isso tem que ser olhado a partir da ótica de controles e processos para que eu identifique mudanças que têm que ser feitas, inclusive na maneira que os dados são capturados, né, ao largo aí da organização. O contador ele não gera dado, ele compila e apresenta os dados, né? Ele se preocupa com isso. Então, eu preciso que exista um conhecimento do que está acontecendo pelas diversas áreas. TI, sem dúvida nenhuma, né? Todas as estruturas de sistemas que suportam a captura e o processamento desses dados, que em última instância serão apresentados na demonstração financeira, tem que ser revisitada e cuidada para que dê o respaldo, né, e o arcabouço necessário. Recursos humanos, da mesma maneira, né, com discussões em relação a incentivos de empregados, por exemplo, quais são as métricas que a partir de agora, como elas mudam, né? Se muda a estrutura de resultado, como que eu vou pensar questão de bonificação, questão de stock options, de metas e assim por diante. Relações com investidores, sem dúvida nenhuma, né? Porque fiz aquela brincadeira de, poxa, a RI tem que estar aí à frente do trabalho, será, né? Certamente, não necessariamente à frente, mas profundamente envolvido, sem dúvida nenhuma, né? Porque a RI captura, né? E vem capturando ao longo do tempo todas as questões, preocupações, indagações que os investidores e os usuários das demonstrações financeiras têm. Então, eles precisam ter um profundo conhecimento do que está acontecendo, do que está se transformando e por que está se transformando, para que eles possam ter capacidade de interagir e mostrar, né? E participar como agentes ativos, né, no processo da construção e das soluções, né, e do caminho que a empresa vai ter nessa jornada de adoção da norma. E é óbvio, né, toda a estrutura de conselhos, comitê de auditoria, para que conheçam tempestivamente o que está acontecendo, para que efetivamente tenham a segurança de que os relatórios, que as demonstrações financeiras da empresa, elas representarão adequadamente a posição patrimonial, financeira, e que condigam, né, com aquilo que efetivamente é o negócio e a operação da companhia.
Então, aqui está tudo muito interconectado, não dá. Todo mundo que tem falado em processo de adoção da norma, já entendeu que precisa ter um grupo de trabalho colaborativo, né, que consiga trazer as diversas vertentes. É óbvio, né, e aí a gente fala um pouco da jornada de implementação, que tudo isso começa com um nivelamento mínimo de conhecimento de todos, né? Então, aqui uma reflexão. Será que dentro das corporações já existe esse engajamento, né? Então, quando a gente fala de desafios de implementação, será que esse engajamento já existe e esse nivelamento mínimo de conhecimento já existe dentro da organização? Acho que essa é uma primeira questão para que cada um reflita e entenda onde nós estamos. Quais são os níveis de conversa que a gente tem tido até agora, em termos de temáticas práticas, enfim. Bom, é, aqui, pensando numa jornada estruturada, né? Aqui coloquei 4 passos, é claro que está de uma maneira muito sintética, mas cada um desses passos ele se desdobra em um número importante de atividades, né? É óbvio que a primeira parte seria o diagnóstico inicial, né? Então, alguém com conhecimento técnico para liderar, né? A gente vai falar um pouco de alguns aspectos, alguns fatores de sucesso de processos de implementação, mas claramente ter alguém que é o dono do processo e que capitaneie, que garanta a cadência é muito importante. Mas um diagnóstico inicial, que ele vai partir de um nivelamento mínimo, né, de conhecimento para essas diversas é, 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 partes, né, da organização, grupos, departamentos que estão envolvidos com a geração dos dados que vão culminar com a preparação das demonstrações financeiras e entender como o negócio é feito, é apresentado. Então, esse diagnóstico ele dá margem a que se monte um plano de implementação, né, onde a gente vai entender os principais pontos de atenção, os principais áreas de transformação que têm que ser revisitadas, e a partir dessa montagem do plano de implementação, começa a ter com papéis, responsabilidades e principais tarefas a serem visitadas desde novo, né? Do processo de captura de informação, da estrutura de controles e processos, do ambiente de sistemas que suporta essa informação. Será que eles estão estruturados de maneira adequada para captura e processamento e agregação ou desagregação desses dados, né? É, daí a toda a parte de estruturar ou revisitar a forma com que isso é comunicado ao mercado. Então, contratos, covenants que têm que ser revisitados, né, por conta das mudanças da forma de apresentar as demonstrações financeiras, enfim. Aí entra a parte da execução, né, do plano, né, dos acompanhamentos, testes, muito importante o envolvimento da auditoria das empresas aqui. O auditor não pode implementar, mas o auditor ele tem que acompanhar, né, ao longo desse processo, e o quanto mais ele for envolvido, aqui é a dica de quem não é mais auditor, então eu posso dar essa dica, vai ser um processo muito mais tranquilo quando eles participam, né? Não só o auditor, mas também a estrutura toda de governança da companhia, né? Como auditoria interna, comitês, conselho, enfim, acompanhando e participando desse processo de construção e de implementação, né? Importante que os conselhos também tenham na sua agenda como isso está acontecendo, né? A gente tem aí um ano importante e esse assunto tem que estar na agenda do conselho da empresa. E o 4 aí já é o day after, né? Não pensar que a gente, bom, calma, o meu trabalho não é remontar a DRE, né? Eu acho que eu queria talvez usar essa fala para sintetizar esse slide aqui, né? O trabalho não é montar um novo quadro de DRE. É muito bom a gente ter de uma forma visual essa mudança, né? E eu vejo em muitos treinamentos, e eu também uso, né? Um quadrinho que mostra, olha, era assim, ficou assim, legal, mas eu não queria que isso trouxesse a falsa percepção. Vi que você levantou a mão, já te passo a palavra em um segundo, Flávio. Que esse é o trabalho, talvez visualmente seja o produto final do trabalho, mas que a gente chegue ali tem tanta coisa no caminho, né?
para que aquilo chegue, não é um depara. Quem olhar aquele slide, eu tenho medo e falei, ah, é só pegar um Excel e montar um depara, essa linha eu somo com aquela, vira aquilo. Não é isso, né? Não é isso. É como a informação vai chegar de maneira direta, como ela chega hoje, como ela precisará chegar. Então, isso é a imersão na nova realidade, para que isso seja o novo, a nova vida da companhia. Flávio, diga lá. Abrir aqui. Não, na verdade, eu queria aproveitar um pouco desse espaço, professor Cristiano, só para pedir, enquanto eu vou fazer um comentário aqui com relação a algumas perguntas que apareceram no chat, vou pedir à equipe do marketing só para colocar de novo o QR Code aqui para o sorteio. Se puder só baixar o slide para o pessoal conseguir colocar no ar. Mas eu queria colocar alguns comentários, algumas reações que eu vi, que eu achei interessante, né? Eu vi que o Brian comentou sobre o papel de relações com investidores em ter que entender uma nova realidade da contabilidade, né? E foram surgindo perguntas de um cunho muito mais técnico também, né? Então, ele mesmo comentou aqui, falou assim, poxa, mas agora, no final, então, não vou mais usar lucro líquido. Não, não é que a gente use lucro ou prejuízo, né? E, bom, um ponto também que eu acho que é importante, né, que assim, a gente tem uma estrutura nova, né, então tem a possibilidade de você trabalhar DRE por função ou por natureza. Mesmo que a gente use por função, não é exatamente o mesmo modelo por função que nós historicamente utilizamos e que está previsto na lei das SAs, já que existe uma modificação de alguns conceitos que podem bifurcar lançamentos em temas que podem ir parte para o operacional e parte ali também para o financiamento. E na cadeia de impactos que você colocou, eu queria ouvir um pouco também tua reação, Cristiano, quando eu falo o seguinte, olha, quando a gente fala em reestruturar plano de contas, na verdade, você falou muito bem, né, que eu acho que alcançar uma nova DRE é você remontar algumas coisas, né? Acho que uma grande parte a gente vai aproveitar, você vai ter o mesmo fluxo de acumulação em contas contábeis, mas a gente não pode desprezar, ou seja, a maneira como o nosso plano de contas depois ele conversa com o SPED ECD. Se você puder daqui a pouco comentar sobre isso também, eu acho que é salutar também, né? Deixa eu ver aqui se o pessoal está conseguindo colocar no o QR Code. Deixa eu só ver aqui. Cristiano, você pode só derrubar um pouquinho a apresentação? Claro, Vamos ver claro, claro, se. claro. Só para o pessoal colocar aqui no ar. Derrubei aqui. Derrubou? Legal. Enquanto isso, o pessoal deixa aqui mais alguns instantes. Se você puder comentar esses detalhes aqui, aí a gente volta para a apresentação para tornar a coisa dinâmica, tá? Claro, claro. Você consegue, enquanto o pessoal vai escaneando, Flávio, passar pontualmente aqui as principais questões que surgiram? Vamos lá. Teve uma Não, que é. então, a primeira que eu queria que você comentasse é com relação ao seguinte, né? O Brian comentou aqui que, poxa, a gente tem que revisitar o plano de contas, mas ao mesmo tempo vai ter impacto sobre SPED e CD, né? Então, talvez como que essa visão, talvez o que vai ser o caminho que vai ser trilhado também pela Receita, talvez no redesenho, nos layouts dessas obrigações acessórias que as empresas têm que cumprir, né? Não, legal. Assim, minha visão sobre isso, né? O desafio, né? Sempre o desafio de um processo de implementação ou de ter um gap global, né? Como o IFRS e como eu falei, deriva os CPCs, é que eles são feitos para serem aplicados em qualquer jurisdição, né? No Brasil, na Espanha, no Canadá e por aí afora, né? Então é óbvio que ele não leva em consideração aspectos específicos de regulação, em que pese, né, já vem sendo comum, né, criação eventualmente de subcontas, de adaptações, né, da estruturação aí de SPED por conta da apresentação das informações financeiras. Eu ainda não vi se houve um posicionamento, eu acredito que não tenha havido, né, de autoridades fiscais em relação a essa temática, porque primeiro, porque tem um monte de coisa sendo discutida, né, já no ambiente tributário como um todo, e segundo, porque o próprio CPC ainda está na fase final aí
de redação. Mas certamente o caminho, né, pela minha experiência do que a gente vem trilhando ao longo das diversas implementações de normas que foram acontecendo, é que a tendência é que haja, na maioria das vezes, um respeito, né, à estrutura de apresentação, a menos que alguma questão específica seja doutrinada de forma diferente sob o ponto de vista de tributação, né? Então, acho que essa é uma. Por exemplo, a gente tem que começar a contextualizar isso no contexto da reforma tributária, né? Então, ia falar já de PIS e COFINS, mas eu acho que essas questões pontuais de apuração de impostos, por exemplo, elas vão começar a ser tratadas num segundo momento, né? Eu acho que isso não está, pelo menos não tenho visto grandes discussões a respeito disso, mas sem dúvida nenhuma que o movimento de adaptação de SPEDs vai ser necessário a partir dessa nova estruturação do plano de contas que sustenta ou que suporta a demonstração financeira principal, né? Um Mas detalhe eu acho que é um caminho, importante. algo vivo que vai se desdobrar ao longo do caminho, mas sem dúvida tem que ser revisitado. O que a gente sabe, né, Cristiano, é que a Receita Federal do Brasil ela é sempre muito cautelosa quando ela começa a examinar um novo pronunciamento que é editado pelo CPC. Até num certo momento, ali nos idos de 2014, quando você tinha uma enxurrada de novas normas, né, a preocupação dela era, poxa, tem regras que mudam que podem, de repente, aumentar ou reduzir a base tributária, né? Então, você, quando foi editada a Lei 12.973, né, você aplicava o princípio muito mais da neutralidade tributária, né? Então, até pensando assim, poxa, tem itens no balanço que geram efeito positivo ou negativo decorrente de uma avaliação a valor justo, né? Então, como que a Receita iria observar isso? Não, vamos seguir a prática até o que nós fazemos anteriormente e que era bem compreendido pela legislação fiscal, né? Porque aqui a gente está falando de uma norma que muda apresentação e divulgação, né? A gente não está mudando critérios de mensuração. Então, uma primeira leitura de contexto, uma leitura primária, né, sem conhecer ainda o posicionamento da Receita, a gente sabe que tem elementos que, por exemplo, são dedutíveis para fins de apuração fiscal, que eles podem estar no operacional, mas ele pode também estar no financiamento. O que você vai ter que ter na sua sistemática de controle interno é mecanismos para conseguir aglutinar esses elementos que você vai encontrar muitas vezes distribuídos, talvez em mais de uma conta contábil, né, dentro do seu plano de contas, né? Então, acho que isso que vai acabar acontecendo. Aproveitando aqui uma outra pergunta que surgiu logo no início da Karen, Cristiano, ela fala o seguinte, né, que a empresa pode continuar publicando DRE com a linha de margem bruta. Tá bom. Os subtotais são os subtotais descritos obrigatórios, né? Nenhuma linha que vá provocar qualquer distorção, né, na forma de apresentação é permitida. Eu acho que a margem bruta, custos e receitas, eu não vejo assim, uma vez que eu não deixe de divulgar as obrigatórias, eu não vejo um problema de eu divulgar essa informação na DRE, não. Considerando, né, que a empresa continue ali divulgando no formato por função, né, porque Exatamente, claro. isso não comporta, por exemplo, numa visão por natureza, né? E lembrando que ainda a visão por natureza hoje é algo que segue um distanciamento com relação à legislação societária, né? Então, a norma está sendo editada muito nesse sentido. Eu queria só comentar também um ponto aqui, que é uma pergunta do Luiz Brito, sobre aplicação nas pequenas e médias empresas, né? Essa regra, o CPC 51, ele é aplicável para as sociedades de grande porte, né? Para as empresas as microentidades pequenas e médias, né? Você tem, né, a NBCTG 1002, né? Você tem a NBCTG 1001 e a 1000, que seria ali o equivalente às pequenas e médias empresas. Então, você tem uma normatização específica. Mas talvez por trás da sua pergunta tem algo que é interessante, que é o seguinte: imagine quando você tem um grupo econômico, né, que você tenha ali uma sociedade de grande porte, mas você tem empresas de médio porte dentro dele. Como é que você aplica um regramento, né? Então, a tendência é você talvez aplicar a regra mais dura, né, da empresa de grande porte para o grupo como um todo, né? Pensando em que você vá produzir, né, e sempre manter um atributo fundamental da informação contábil, dentro da estrutura do CPC 51, que é uniformidade, né? Então, pensar nisso
É um ponto importante. Sem dúvida, se a empresa Hum, tiver que ser consolidada, né, aí talvez a reflexão vai ser, ela precisa preparar a demonstração financeira individual dela, e aí talvez ela esteja no escopo da norma de PME, mas para o consolidado eu preciso avaliar se há, obviamente que questões como materialidade também têm que ser colocadas nessa ótica, mas sem dúvida nenhuma que ela vai precisar revisitar a estrutura para não trazer impacto para a apresentação da demonstração consolidada, né? excelente. Mas é Vou um, pedir aqui para a nossa equipe do marketing só desplugar aqui o QR Code nesse momento aqui. O professor Cristiano pode já projetar de volta e vamos seguir o barco. legal. Não tem mais nenhuma ali para a gente A discutir. gente, assim, eu vou colocando aqui como edita que você passar mais algumas discussões. Tá. É só para a gente manter aqui o motor aquecido e, pessoal, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Eu queria ver mais reações aqui em relação a essa pergunta que a gente colocou para identificar o que que você está sentindo que é a dor e o desafio com a implementação, pensando na sua compreensão do IFRS 18, tá? Acho que eu consegui voltar com a tela aqui. Então, Legal. Então, vamos adiante aqui, né? Então, esse slide aqui ele traz, tentei compilar, né, com base no que a gente tem visto, maiores erros, né, que podem ser cometidos, né, num processo de implementação como esse, trazendo aqui alguns temas específicos e alguns temas que são gerais para qualquer implementação. Mas certamente o número um é tratar como um projeto da contabilidade, né, e isolar, né, ou se isolar enquanto contador no processo aí da condução dessa transformação, né? Eu espero que nessas alturas já esteja claro que é importante perceber que isso tem que ser algo abraçado por toda a corporação, né? Com diversas áreas, sobretudo aquelas áreas que estão vinculadas, né, a negócio, a tesouraria, enfim, porque são elas que são a fonte de geração, né, dos dados que vão acabar sendo organizados e apresentados na demonstração financeira. Então, sem dúvida nenhuma, é um projeto que tem que pertencer a todo mundo que, direta ou indiretamente, está associado com a informação contábil, né? Subestimar o impacto de agregação e desagregação, né? Isso agora tem que ser feito de uma maneira muito mais estruturada do que talvez seja, né, feito hoje nas demonstrações financeiras, e a existência de uma orientação específica na norma traz luz, né, a discussões que podem ser duras, né, com auditores e com outros usuários das demonstrações financeiras, né. Agregação e desagregação é um tema bastante sensível, porque ele pode eventualmente não dar luz a alguma coisa que é qualitativamente importante ou que traga uma informação que o usuário da informação financeira deveria ter, né, para ter uma percepção clara Entendi. e simétrica das demonstrações financeiras. E ele também pode, ao agregar ou desagregar alguma coisa de forma não adequada, ele pode tirar a visão do leitor da demonstração financeira para um outro assunto que poderia, ou que deveria ter recebido uma melhor atenção. Então, é importante perceber que isso daqui é muito mais do que uma mera análise quantitativa, né? E vai precisar, sim, estabelecer primeiro aquilo que deve ou não deve ser agregado, como aquilo que deve ser apresentado na face, né, das informações primárias e aquilo que vai para as notas explicativas. Então, é um trabalho que vai ter muito julgamento por trás disso. Outro tema que eu pontuei aqui, que é não revisar os itens de variação cambial, né? E derivativos, juros, à luz das novas categorias. A premissa básica por trás disso é que todos esses efeitos na demonstração do resultado, eles deveriam passar a acompanhar, né, o principal, né? Então, por exemplo, variações cambiais, aquilo que variação cambial de um empréstimo, que é uma atividade de financiamento, vai ter que estar naquele grupo.
Agora, variação cambial ou uma variação do valor justo de um derivativo que esteja associado a um item, né, ou a um instrumento financeiro originado a partir da atividade operacional da entidade, ela precisará estar classificada naquele grupo, né? Então, isso daqui, sem dúvida nenhuma, vai ser uma das grandes áreas de foco de implementação e pode trazer bastante complexidade, né, nas discussões, enfim, entendimento das estruturas de como a empresa se organiza, né, capta itens em moeda estrangeira, ou opera em moeda estrangeira, ou capta derivativos, com qual o propósito, enfim, tudo isso vai trazer, dependendo, obviamente, da complexidade do negócio, discussões mais ou menos difíceis de serem enfrentadas, né? E aqui, Cristiano, essa é uma dúvida que surgiu aqui no nosso público, né? Justamente indagando sobre a variação cambial que incide sobre clientes e fornecedores, né? Se isso vem a fazer parte do resultado operacional, Sim, né? né? Se Porque derivar genuinamente, né, dos instrumentos financeiros vinculados, né, a compras de matéria-prima, compras de produtos para revenda, por exemplo, essa vai ser o desfecho da classificação. Indo adiante aqui, né, acreditar que como a gente faz hoje já é suficiente, né, uma minimização. Muitas vezes a gente percebe é, o, é engraçado, né? Quando você chega com uma nova, o que que mudou? Né? A gente recebe às vezes essa pergunta, o que que mudou? Então, parece que se a resposta não for, olha, mudou agora a DRE, a gente não apresenta mais, vai ser uma outra coisa. Então, você não cria essa percepção, né? De que é uma transformação profunda, porque eu consigo visualizar algo novo entrando. É, nem sempre, né, as pessoas que deveriam ser responsáveis por patrocinar esse processo de transformação dão a cadência e a importância para isso, né? E fala, bom, mas o que a gente faz aquele exemplo que eu dei, né, de mas espera, é só a forma nova de apresentar, então acho que com um bom Excel eu resolvo, né? Então, acho que esse é um grande erro do processo de implementação, que na hora que aparecerem os desafios, né, é, eu preciso estar preparado para entender como que eu cheguei em cada conclusão sobre mudar ou não mudar alguma coisa na minha estrutura de demonstrações financeiras, né? Fazer o mapeamento direto de um para um do plano de contas antigo, né? Que é aquela coisa que eu falei, bom, eu vou pegar então o balancete e vou, bom, essa conta um a conta um, a conta 5, a conta 10 vão somar e vão virar a conta 8, né? Não é isso, né? Não é isso. Eu preciso efetivamente entender como que cada parte da informação vinculada às minhas transações, ela é hoje gerada, processada, controlada e fazer com que isso seja efetivamente revisitado e remontado, né, nessa nova realidade, pensando agora no. O exercício é simples, né? Como se eu nunca tivesse implementado o IAS 1, preciso implementá-lo agora, né? É a mesma coisa. Eu preciso pegar a partir das minhas transações e pensar como que eu preciso apresentá-las, né? Não me preocupar em fazer um mero depara. Não envolver o TI desde o início, né? Eu acho que é mais do que esperado, né, que como a gente está falando e dada o nível de automação que a informação contábil tem hoje em dia, é importantíssimo, né, que TI esteja envolvido desde o início para entender eventuais limitações que o processo de geração da informação num novo formato que seja necessário pode enfrentar sob o ponto de vista dessas estruturas e isso vai mais longe, né? Quem tem acesso de aprovações, enfim, a gente vai precisar realmente se preocupar e tê-los a bordo o quanto antes, né? Ignorar a necessidade de múltiplos dry runs, né? Que o dry run aqui nada mais é do que são testes, né? Intermediários ao longo do processo para ver se de fato o que eu estou fazendo está realmente produzindo o tipo de informação que eu preciso ter, né? Então, não imaginar que eu vou conseguir começar lá na frente, talvez aqui diga muito em relação à questão do timing, né? É, eu vou precisar gerar
uma informação muito boa no final da linha. Bom, para isso eu preciso, sem dúvida nenhuma, garantir que eu estou indo no caminho certo, né? E aqui eu acredito que, de novo, aquela orientação sobre envolver discussões com auditores, apresentar isso em conselho, comitê, ter um plano de implementação é muito importante, né? No fim das contas, uma vez que você divulga uma informação para o mercado, para você desdivulgar e falar, olha, eu fiz assim, mas calma, eu vou mudar, né? Então, façam os testes para ver como que as informações vão parecer, analisem a informação para ver se é isso mesmo que reflete o que tem que ser refletido. Porque uma vez que a informação se tornou pública, vai soar muito mal eu ter que voltar atrás e falar, poxa, cometi um erro aqui. Como é que você vai garantir para o investidor, para o leitor, que não tem outros erros que você vai continuar identificando, né, nos próximos meses, ali depois que 2027 começar? Então, façam isso e garantam que a partir da primeira vez que vocês efetivamente tiverem que divulgar uma informação de acordo com a IFRS 18, ela vai ser a informação definitiva e haja um nível muito bom de segurança, né? Falhar na identificação e na conciliação das MPMs, né? Falamos sobre como são sensíveis essas MPMs, e ela deriva de como a administração normalmente já se apresenta ao mercado, aquilo que a administração divulga. A administração divulga outras métricas, né? É óbvio, tem uma série de métricas que também são divulgadas. Mas, né, aquelas que passarão a fazer parte das demonstrações financeiras, né, na condição de MPM são aquelas que atendem aqueles aspectos, né, que derivem aí de subtotais das demonstrações financeiras. Não preparar uma comunicação adequada ao mercado, né, e aqui, sem dúvida, reforça-se o papel do grupo de relações com investidores, né, do departamento de relações com investidores, porque vai haver uma curiosidade muito grande, né, sobre o que que mudou, por que que mudou. Então, preparem-se para questionamentos profundos e isso conecta, né, com o ponto 7, isso conecta com o ponto 4, conecta com tudo aqui. Então, tem algumas coisas que a gente vai ter que estar muito preparado para explicar por que fizemos, por que mudou, por que não mudou, né? Então, é importante que o storytelling de tudo se converse, né? E não treinar as áreas, né, que capturam os dados de origem, né? Talvez o treinamento fosse lá no primeiro, é que aqui, no, aqui a lista ela não está nem em ordem de importância e nem em ordem cronológica. É uma listagem livre aqui de temas que deveriam estar na pauta, na preocupação de quem está envolvido ou engajado na geração de uma informação de qualidade, né? Aqui eu passo para o slide de conclusão, né? Acabei estourando um pouquinho o tempo, mas eu acho que é importante para a gente abrir aqui para o debate, né? Bom, o IFRS 18 ele é uma mudança cultural, né? Na medida em que eu hoje vou ter uma nova preocupação, né? Sobretudo com a maneira que eu apresento o resultado, as operações da companhia. Então, eu preciso garantir que todo mundo que esteja envolvido na geração dessa informação entenda. Talvez eles tenham que entender como é hoje, né? Talvez isso nunca tenha sido uma preocupação, né? Acho que esse é um ponto para se pensar. Ah, mas por que que eu envolveria agora se eu nunca envolvi? Então, talvez eu já devesse ter envolvido desde sempre, né? Mas claramente agora é um momento que não dá para não envolver. A integração das áreas ela é essencial, né? Eu espero que isso já tenha ficado claro, né? Toda a estrutura que vai desde a estrutura de governança, as áreas de operação, as áreas de suporte, porque às vezes algo, né, que faz parte do dia a dia da preparação, da produção, da negociação de contratos, eu preciso entender o impacto mais abrangente, né? Pode impactar na apresentação disso, e a apresentação disso pode impactar uma outra área da empresa, como, por exemplo, RH, ou como, por exemplo, a parte de tesouraria com governance e assim por diante. Falar um pouco, mais uma vez, né, sobre a importância de ter esse patrocinador, né, do processo, porque
é importantíssimo em qualquer projeto de implementação de nova norma, enfim, de transformação, que haja a figura de quem consegue transmitir a relevância do que está acontecendo e de como isso pode impactar o processo como um todo, né? De novo, eu acho que a pior coisa, né, é a gente chegar lá na frente com uma versão, né, para o mercado e tempos depois ter algum escrutínio nisso que mostre que o trabalho não foi feito da maneira adequada, com tanto tempo que a gente teve para fazer o trabalho, tem que voltar atrás, isso sem dúvida nenhuma vai pairar um aspecto muito negativo, né, sobre, aí sim, né, quem está responsável por preparar a demonstração financeira como um todo, né? Então, o tempo é agora de agir, né? Não é uma mera reforma na DRE, é uma reforma em diversos aspectos de gestão, né, sobretudo de dados, de informação que vão dar fomento aí para a preparação dessas demonstrações financeiras. E, por fim, pedir ajuda, né? Claro, em discussão, óbvio que como consultor eu sempre vou ter essa bandeira, né? Eu acredito nisso e eu entendo que esse é meu propósito, mas em grupos de debate, a gente estava num painel na Brasca, de novo, né, com pessoas do mercado e tem, sem dúvida nenhuma, grupos de discussão. Então, esteja sempre conectados com pares, com quem está vivendo esse processo, né? Muitas vezes a gente é reativo, né? Porque bom, se eu não estou sendo provocado pela administração, quer dizer que está tranquilo. Eu acho que talvez você que esteja aí esperando a provocação seja quem tem que provocar. Pensa nisso, né? E traga o assunto de maneira proativa de novo, né, para um comentário de fechamento aqui, tem tanta coisa no radar, né, a parte de S1, S2, a reforma tributária, talvez o IFRS 18 não esteja no topo da agenda de todos como deveria estar. Então, essas quase 200 pessoas, né, fiquei muito contente com a audiência aqui que tiveram, certamente são pessoas que entendem a importância disso e, sem dúvida nenhuma, tem que ser embaixadores para que isso seja e ganhe atração e seja tratado com a relevância que precisa ser tratado, professor Flávio. Com isso, eu agradeço, me despeço mais uma vez aqui. Esse não é o QR Code do sorteio, é o QR Code do site do SS Consulting. Coloco aqui para quem quiser acessar e se conectar comigo. Ali dentro do site você encontra LinkedIn, Instagram, enfim. De tempos em tempos a gente vai se comunicando ali. E também WhatsApp, enfim. Estou à disposição para quem quiser algum tipo de apoio, tá bom? Obrigado de novo pelo convite, professor Flávio. Sempre uma honra estar aqui na Casa da Contabilidade. Parabéns a todos que participaram. Espero ter podido colocar mais uma gotinha, né, no copo aqui do processo de preparação e de transformação. Devolvo aí a palavra e me coloco sempre à disposição durante todo o tempo aí para falar sobre esse e outros assuntos. Maravilha, professor Cristiano. Na verdade, eu queria fazer um gancho com o seu último ponto, que acho que justamente mais do que importante do que pedir ajuda, é também fortalecer os relacionamentos. Aqui na FPCAF, a gente tem o propósito de fortalecer os relacionamentos por meio da participação dos programas dentro de uma iniciativa educacional. Então, a gente já vem discutindo muito tecnicamente o IFRS 18, CPC 51, no âmbito do MBFRS, a qual ele já integra a ementa, a matriz curricular, e essa discussão já apareceu desde quando o IFRS 18 era apenas um projeto de norma, né? E a gente vem sempre amadurecendo muito. Acho que todos estão aprendendo com o processo, né? O preparador, é o professor, é o auditor, né? E principalmente trazendo os profissionais que estão olhando para a prática e aqueles que têm também uma ponte com o conselho para entender também como que a alta administração vai enxergar e vai utilizar essa informação, né? Mas fica aqui sempre um convite a todos para participar dos eventos da FIPECAF e, claro, né, também conhecer os programas do MBFRS, a qual já tem esse conteúdo muito bem desenvolvido, muito aprofundado. A gente tem recebido uma grande demanda e um público amplo interessado em olhar para isso dentro dos programas de educação executiva, né? Então, a gente tem cursos ali também, spots, tem ali os cursos oferecidos de forma customizada no Company. Então, mas para quê? Com propósito também de difusão, né, e capacitação e letramento dentro do tema, né? Aqui, professor Cristiano, se de repente você puder só derrubar aqui a apresentação, só para botar a última vez o QR Code, né? Isso, velho. Acho que gasta. Olha.
Que Quando, acho que quando eu criei o QR Code, eu nem imaginava que ia ter um QR Code de sorteio, né? não, não, mas assim, a gente brigou aqui internamente, falou, poxa, vamos conseguir um sorteio para a gente também mexer com o engajamento de todos. Eu quero colocar também aqui algumas perguntas, né? Que eu acho que muito da nossa discussão de FRS 18 gira em torno da classificação de variação cambial e também a parte de receita financeira e despesa financeira, ou seja, juros, né, que são pagos, juros recebidos, né? Mas eu queria partir de uma visão macro, né, que já surgiram duas perguntas aqui que eu vou juntar em uma, que fala o seguinte: olha, os bancos, quando eles vão olhar para uma DRE neste novo formato, né, eles querem de fato enxergar isso, né? Ou seja, na hora que eles vão fazer uma análise para liberar crédito para as empresas, né? Se você puder comentar isso e depois na sequência já Aí não entrar é a um pouco demonstração financeira do banco, é como o banco vai como o encarar. banco enxerga a sua empresa cliente, né? Que Ah, pede tá bom. financiamento, né? Não, É, legal. né, isso eu acho que é um ponto legal para a gente colocar em discussão, né? Eu acho que eu vou começar com parte da resposta e já te devolvo a bola, né? Mas esse processo do IFRS 18, acho que foi uma pergunta aqui do Bruno que ele colocou. Ele justamente é uma resposta à demanda de informação de stakeholders para que ele tenha uma melhor base comparativa entre diferentes empresas que ele esteja analisando, né? Porque o banco ele tem que conseguir observar algo dentro de um padrão até para conseguir medir se aquilo que ele está entregando de recursos para a empresa ele é suficiente para responder à demanda da operação da companhia, né? E o banco tem que sempre acertar a posologia, né? Ele não pode dar um financiamento enorme, mas também nem muito pequeno. Tem que ser na medida, muito bem ajustado, até para responder à capacidade de geração de caixa da companhia, né? Detalhe importante, tá? As categorias que a gente tem na demonstração de fluxo de caixa não se confundem com as categorias que nós temos aqui na demonstração de resultado, tá? Coincidiu um pouco, tá? Mas lembrando que a demonstração de resultado trabalha sobre regime de competência, né? A qual, ao final dele, você tem o lucro ou prejuízo, que hoje, né, aqui no Brasil, a gente tem ele como métrica que para distribuição de dividendo, né? Então, acho que isso não muda, né? O lucro na linha final ele não muda, mas a distribuição de informações entre subtotais passa por uma recaracterização. Mas se quiser comentar um pouco também, Cristiano, fica à vontade, tá? Sobre Eu isso. estou na mesma linha. Certamente veio como uma demanda do mercado, né? Em que pese cada instituição financeira pode ter seus elementos específicos, né? Quando a gente fala da provocação, acho que foi menos nos aspectos, naquelas entidades de concessão, de fomento de crédito e mais. eh, nos analistas de mercado, né, eu entendo que sim, eu acho que passará a haver uma nova realidade, né? Sempre a minha experiência, né, e nesses diversos momentos de adoção de novas normas, a gente sempre interagiu muito com analistas, investidores, pessoal de private equity e tudo mais. Sempre se cria uma mecânica a partir das informações financeiras de algumas análises específicas que aí pode estar no book, né, no playbook de cada instituição. Mas eu entendo que, igualmente, eles estão num processo de é, letramento, né, das normas para entender como isso vai passar a ser apresentado, né, esses aspectos pontuais e passarão sim a levar isso em consideração no processo, né, normal de operação deles, tá? Então, maravilha. Eu queria pegar uma outra pergunta específica que o Maicon colocou para a gente, que ele fala o seguinte: olha, pensando que geralmente os depósitos vinculados a litígios estão ligados a alguma provisão para contingência e que os gastos com provisões irão para a categoria operacional da DRE e a sua atualização financeira irá para a categoria de financiamento, posso pressupor que a atualização financeira de depósitos vinculados a litígios também irão para a categoria de financiamento? Só para a gente fazer aqui um ajuste conceitual dentro do que ele está comentando. Então, Tô falando do ajuste a valor presente das provisões, é isso? não, na verdade, ele está falando sobre a atualização financeira de depósito judicial que está vinculado a contingências, né? Quando Uhum. você passa ali de segunda instância. Olha, a minha visão, não tive nenhuma discussão específica em relação à questão de depósitos judiciais. O depósito judicial
é um instrumento financeiro, contudo, ele não é um instrumento financeiro que está lá com o objetivo de investimento, né? Na minha visão de analogia da função, ele existe para fazer face a uma demanda judicial, né? Para mim, tem muito mais cara de operação do que de financiamento. E ao mesmo tempo, assim, se a gente pensar somente na forma dele, ele é um depósito judicial, ele é um ativo individual que gera retorno? Sim, gera retorno. Só que, como ele está amarrado a um passivo, né? Ou seja, o seu principal, né? Quando você tem, inclusive, a atualização da contingência, ela incide, né, essa atualização dentro do operacional, né? Então, o que a gente está discutindo muito, né, Cristiano, é sempre que existem inúmeros acessórios que a gente tem que procurar o seu principal, né, que é o fato gerador dele, né, e que vai acompanhá-lo, né. Acho que esse é um ponto interessante para a nossa discussão. Outro ponto do Anderson, que é um caso muito, muito específico, né, de empresas que têm outra moeda funcional, né, no caso aqui, a moeda funcional dólar, né. Aí vai assim, poxa, como é que ficaria a questão de variação cambial, né, quando você tem como moeda o dólar, né? Ou seja, essa seria a moeda de apresentação. Mas aqui, na verdade, a gente vê uma situação contrária, né? Porque ao passo que você tenha fornecedores, empréstimos em moeda estrangeira, quando você reporta em dólar, né, como moeda funcional, você não tem o efeito de variação cambial. Mas, por outro lado, aquilo que você paga em reais, isso sim estaria sujeito à variação cambial, né? Eu acho, eu acho A que moeda estranha. Pergunta é um raciocínio invertido, curiosa, né? interessante, né? Isso, né? Quer dizer, o que é variação cambial, né? Vamos voltar dar esse passo atrás, né? Variação cambial são os efeitos de tradução de ativos e passivos, né? De itens, né? Que estejam numa moeda diferente da minha moeda funcional. Então, talvez na grande maioria dos casos, isso vai ser a tradução de ativos e passivos que estejam vinculados a uma moeda diferente de real, porque a expectativa, né? É que na maior parte das vezes a moeda funcional de uma empresa no Brasil seja o real. Não é verdade todas as vezes, né? E é o que o professor Flávio disse, né? Se a minha moeda funcional for o dólar, como é de algumas empresas, né? É, a variação cambial será originada a partir da variação cambial de itens, por exemplo. A minha moeda funcional é dólar, mas salários, por exemplo, a provisão de 13º não está em dólar, né? Porque eu provavelmente não vou pagar, não posso pagar salários em dólar para pessoas aqui no Brasil. Então, a variação cambial vai ser aquilo que tiver numa moeda diferente do dólar, ou se for uma outra moeda funcional que não seja dólar também. Maravilha. Bom, a gente chegou aqui, acho que um momento também muito esperado, viu, professor Cristiano, da gente fazer um curso de educação executiva, então um sorteio de um curso fresquinho, né, para você que está participando desse evento aqui online. Lembrando que se você bipou aqui o QR Code no início, no meio ou nesse momento final que nós colocamos, você já está ali inscrito no sorteio. E a gente está rodando aqui, deixa eu perguntar aqui a nossa equipe do marketing, né? Então, temos aqui, já rodamos o sorteio, vamos rodar e podemos anunciar aqui o ganhador ou a ganhadora? Podemos, professor. Então, vamos lá. Quer fazer o anúncio, então? Vou passar a você, então, Júlia, para você fazer o anúncio. Quem foi o ganhador ou a ganhadora desse sorteio? O ganhador do sorteio, a ganhadora, na verdade, foi a Sandra Cristina Bonfietti Gregório. Maravilha, Sandra, parabéns. Aqui, a nossa equipe de relacionamento da FIPECAF vai entrar em contato diretamente com você para apresentar o curso aqui que você acabou de ser premiada, né? E lembrando que a gente está aqui com um processo seletivo também aberto, né, para o MBFRS, para os outros cursos, outros programas de pós-graduação da FIPECAF e também um cardápio extenso de cursos de educação executiva, a qual também o IFRS 18 ele integra, né? Eu vi aqui uma pergunta se também teríamos esse curso na versão presencial. Ele é ofertado presencialmente e nas situações em que ele é colocado em company, né? Hoje, na grade regular da FIPECAF, esse curso ele vem sendo oferecido de forma online, mas
tendo aqui seus dados, a gente pode cadastrar para uma próxima turma presencial que venha a ser aberta, né? Então, fica aqui o convite para você conhecer também a matriz curricular. Isso aqui que a gente queria trazer justo era um pedaço, né? É uma parte de uma discussão muito profunda que a gente tem dentro das disciplinas do MBA-FRS e compartilhar um pouco desse conhecimento com todos vocês. E eu quero agradecer, então, aqui a participação de todos, o engajamento, as perguntas. Infelizmente, a gente não consegue responder todas elas. E também, claro, fazer um agradecimento muito especial ao professor Cristiano Santos, aqui, que compartilhou essa manhã aqui com a gente e muito do seu conhecimento. Cris, muito obrigado mais uma Fábio, vez. poxa, eu que agradeço, uma honra, espero ter podido de alguma maneira apoiar na discussão, tirar algumas dúvidas. Eu ainda, eu vou, é engraçado, a gente sempre quer responder todas, né? Então, eu acho que nessa nova fase aqui, eu tive uma ideia agora, professor, se me for permitido, eu ia propor o seguinte: eu coloquei ali o QR Code da CS, ali tem o link para o Instagram, né? O que eu posso fazer? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas, né, num story agora. E se alguém quiser colocar alguma pergunta que não foi respondida, eu estou copiando algumas aqui já, mas aí ao longo dos próximos dias eu vou respondendo o que eu puder ali, que não deixa de ser algo que pode beneficiar mais pessoas, entendeu? Então, agradecer muito o convite, agradecer muito a participação, o engajamento de vocês, parabenizar a ganhadora aí do curso. E eu já fiz cursos na FIPECAF e já dei cursos na FIPECAF e eu conheço a seriedade com a qual o professor Flávio conduz tudo isso daí, então, mais do que recomendo. Parabéns para todos. Obrigado. Agora, acho que como um último momento, antes da gente fechar essa transmissão, a gente tem que fazer aquela foto final, né? Então, pessoal, quem estiver aqui disponível para abrir câmera, por favor, fique à vontade. Poxa, eu queria ver a transmissão assim, todo mundo com câmera aberta, viu, pessoal, interagindo em tempo real também, né? Mas muito bom. É bom que estou vendo aqui muitos aluninhos nossos aqui e falam assim, puxa vida, né? A gente brinca, né? Nossos alunos trabalham duro, viu, durante um MBA aqui na FPK, mas eles saem com domínio de muita coisa. Então, estou aqui fazendo nosso print para a foto oficial. Então, muito obrigado a vocês pela participação. Acho que foram momentos aqui mágicos a gente compartilhar essa manhã. Então, vamos encerrar aqui nossa transmissão e vocês vão receber ali por e-mail também informações sobre as trilhas de conhecimento associadas aqui também ao MBA FRS. Deixo um grande abraço a todos vocês. Abração, pessoal.